Tudo bom, gente? Pergunta: podemos chamar o bolsonarismo de fascismo? Essa pergunta voltou para mim, eu já lidei com ela lá em 2020, mas voltou a ser tema para mim porque eu estou escrevendo uma série de textinhos no Você Colunista do My News, tentando dar a definição de alguns dos termos do debate político atual, como direitos humanos, república, democracia, direita, esquerda, comunismo, socialismo, e chegou a hora de eu escrever sobre fascismo lá. E não é fácil definir fascismo. Não é nada fácil. E a gente costuma, infelizmente, a usar o termo fascismo com muita liberdade no cotidiano. A gente, por exemplo, vê um policial batendo em alguém porque desacatou ele e chama ele de porco fascista. E é muito curioso isso, né? Qualquer gesto de excesso autoritário a gente já chama de fascismo. Muito curioso porque a gente não chama de nazismo, não chama de stalinismo, não chama de outros regimes totalitários. O fascismo é o que a gente usa como termo para essa definição do cara do totalitário que exagera, do repressor, né? E não é bem assim, obviamente. Existiram muitos movimentos políticos repressores antes do fascismo, depois do fascismo e muito diferentes do fascismo. Então, não é uma tarefa simples defender, e há várias correntes de historiadores e cientistas políticos quanto a isso. Tem gente que, inclusive, defende que apenas o regime do Mussolini pode ser chamado de fascismo, que é a definição mais restritiva possível. Outros, como Stedley, que é um cara muito bom, define que apenas os regimes totalitários de direita entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa e no mundo podem ser chamados de fascistas. O Stedley, inclusive, costuma defender que chamar de fascismo a nova direita significa que a gente não gera uma dificuldade da gente entender as diferenças. Por exemplo, os regimes fascistas lato sensu, digamos assim, eles surgiram como um combate à democracia, enquanto a democracia decadente, liberal, segundo eles, né? E enquanto a nova direita ela surge dentro da democracia como uma nova visão democrática, só que gerando regimes nada democráticos no final. Então Stedley aponta que a gente chamar de fascismo, a gente perde essa característica do fascismo. A gente tem outros como Jason Stanley, que tem um livro ótimo, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, que defende uma ideia de um fascismo difuso que prossegue depois da queda dos regimes fascistas na Segunda Guerra, que prossegue orientando de uma maneira um tanto amorfa os regimes de extrema-direita no mundo. Então, são várias possibilidades de analisar, mas eu vou pegar como guia de orientação um texto do Umberto Eco, que é o Fascismo Eterno. Por que eu escolhi esse texto especificamente? Tem um motivo, além de eu amar Umberto Eco, além de eu concordar com o texto, né, que é um motivo óbvio, é que o texto ele é de 1995. Por que eu acho isso importante? É posterior à Segunda Guerra, distante o suficiente da Segunda Guerra para ter uma perspectiva histórica se o fascismo, qual foi o resultado dos fascismos de Mussolini, de Franco, o nazismo de Hitler, etc., comparar com o stalinismo, um regime totalitário bastante diferente, e fazer essa análise qual foram as consequências históricas, mas ao mesmo tempo não está no nosso momento presente, então não vai ser influenciado pelo trumpismo, pelo Putin, pelo Erdogan, pelo Bolsonaro, para tentar defender a tese do fascismo, né, do fascismo eterno que Umberto Eco defende. E outra coisa que é interessante pegar Umberto Eco, que ele foi um pensador italiano que teve a sua infância no fascismo de Mussolini. Ele
cresceu, passou a infância dentro do fascismo, e depois da Itália se libertada, ele teve o choque cultural de perceber assim como certos termos para ele tiveram que ser ressignificados, como partido, como governo, como liberdade, porque ele saiu da bolha, usando um termo moderno, da bolha fascista do Mussolini, certo? O primeiro ponto que Umberto Eco aponta para falar de fascismo é que, diferente do nazismo, diferente do stalinismo, o fascismo italiano, mesmo o fascismo do Mussolini especificamente, não tem uma ideologia única, não tem uma filosofia própria, e sim é uma amálgama, uma mescla de várias concepções ideológicas e filosóficas que vai se adaptando e se reformando, inclusive com várias contradições internas. Por exemplo, o fascismo de Mussolini começou com um discurso revolucionário. Depois, quando conseguiu apoio da família real, passou a ser monarquista. Depois, quando a família real briga com Mussolini, volta a ser uma espécie de nacional-socialismo revolucionário. O fascismo ele era, a princípio, sem vinculação com a igreja. Depois volta a ter, era anticlerical até. Dizia que os padres eram parte do modernismo decadente. Depois volta a ser com uma identidade cristã na Itália. Então, uma série de movimentos e contradições internas que, para Umberto Eco, mostra que o fascismo não tem uma ideologia própria, e sim mais um sentimento, mais um pathos, do que uma questão racional, né? E ele aponta também que, à medida que o fascismo vai se adaptando às realidades de cada país que ele tenta se impor, ele sacrifica algumas características e incorpora características novas. Então não há uma unidade que a gente possa dizer. Fascismo é quem tem as características A, B e C. Às vezes vai ser B, C e E. Às vezes vai ser até D, E, F, porque herdou uma linha ideológica que foi se transformando do A, B e C, digamos assim. Então é muito complicado, mas mesmo assim ele tenta apontar 14 pontos que, segundo ele, definem o que ele chama de fascismo, o fascismo eterno. Então vamos olhar esses pontos que Umberto Eco aponta aqui. Vou puxar minha colinha aqui, porque eu não preparei o texto, não preparei o roteiro, né? Como sempre, nunca faço isso no YouTube. A primeira característica do fascismo é a tradição. O tradicionalismo vem de antes do fascismo, com certeza, mas qual é o tipo de tradicionalismo que o fascismo se aproveita? É um tradicionalismo que pega as várias correntes ancestrais e afirma todas elas traçam são uma visão da verdade, mas uma verdade única, uma verdade estabelecida. Então faz um sincretismo dessas várias tradições, e essas várias tradições você joga fora os elementos contraditórios, porque o fascismo não vai permitir vozes, apesar de o fascismo ter contradições internas, ele não permite vozes dissonantes internas. Então ele sacrifica as contradições e tenta criar uma amálgama de várias correntes tradicionais antigas. O bolsonarismo tem disso? Sem dúvida tem. Por exemplo, os monarquistas trazendo o coração de Dom Pedro I aqui para o Brasil, a valorização da família tradicional brasileira, o resgate dos lemas lá do integralismo, Deus, Pátria, Família, a valorização da família tradicional cristã, a valorização do militarismo brasileiro, do regime militar brasileiro, tudo isso um resgate a um Brasil que foi corrompido, segundo o bolsonarismo, que foi corrompido pelo comunismo, pelo petismo, pelos direitos humanos, pelas universidades e pelo liberalismo excessivo nos costumes, nunca na economia, né, e por aí vai. Então, sem dúvida, o bolsonarismo se vende como conservador, como tradicionalista. Vamos pegar o segundo ponto. O tradicionalismo fascista implica na recusa da modernidade.
não a recusa do progresso, porque os regimes fascistas gostam de tecnologia desde que não desafie as tradições, mas é uma recusa da modernidade. E aí vem a modernidade, por exemplo, das causas identitárias, dos estudos de gênero, a questão do movimento LGBTQIA+, recusa do debate universitário sobre as novas formas de sociedade, toda uma recusa de uma série de questões modernas, os direitos humanos, por exemplo, e uma ideia de que há um passado a ser resgatado, há um valor antigo a ser resgatado. E essa recusa da modernidade, do iluminismo, digamos assim, gera também o terceiro ponto, que é o irracionalismo. O irracionalismo que defende que o pensamento é inferior à ação. Então o importante é você estar em constante ação, e o debate, a discórdia é uma espécie de traição, a discórdia é uma espécie de castração. Pensar é uma castração porque leva você a não agir. É uma recusa da intelectualidade. Você, por exemplo, sair pregando que as universidades são balbúrdia, que as universidades é um bando de gente pelada enfiando o dedo lá nos orifícios uns dos outros, a recusa da intelectualidade, do academicismo, isso é uma defesa do irracionalismo. O importante, o novo homem que o fascismo propõe, o novo homem bolsonarista, é aquele que não está interessado nos debates intelectuais, ele quer resolver os problemas que eles consideram reais. E esses debates intelectuais estão intoxicados pelo, por exemplo, o marxismo cultural, tão defendido pelo Olavo de Carvalho, por exemplo. E é por causa disso, por causa desse irracionalismo e dessa condenação ao pensar, que vem o quarto ponto, que é a não aceitação de críticas. E aí todo aquele que apresenta alguma crítica, mesmo que vindo dentro do movimento fascista, é recusado como traidor. E aí vem os vários ex-bolsonaristas que são execrados como traidores. Podemos citar o Moro, Weintraub, o espírito crítico, a crítica ao Bolsonaro. Todo mundo que em algum momento passa a criticar Bolsonaro vira comunista, certo? Isso é típico também do fascismo. Você não pode, apesar de ter várias contradições, o líder pode mudar o discurso, mas os seguidores não. Os seguidores, ao ter alguma crítica ao líder, ele é traidor automático. Por quê? Quinto ponto. O desacordo é um sinal de diversidade. E o fascismo eterno sempre tem uma obsessão pelo consenso, pela voz única, pela voz coletiva, e tem um medo total da diferença. Então, todos os grupos diferentes representam uma ameaça. A esquerda é uma ameaça, o gay é uma ameaça, o não cristão é uma ameaça, a Umbanda, o Candomblé é uma ameaça, o negro é uma ameaça, o estrangeiro é uma ameaça. Nós sim vemos isso também no bolsonarismo. E a gente também tem o sexto ponto, que é a questão da frustração individual ou social. O uso da classe média frustrada, principalmente. Você tem... vou pegar o exemplo brasileiro clássico, né? Você tem uma inclusão social no início do governo Lula, onde os pobres passaram a conseguir colocar os filhos na universidade, a comer picanha no churrasco, etc. E depois eles perdem isso. Isso gera uma frustração, perdem ainda no governo PT. Mas isso é muito comum nas crises dos governos capitalistas, que passam por crises cíclicas. O Brasil, direto isso. Então a gente tem a crise da Dilma, que gera uma enorme frustração social, uma promessa de prosperidade frustrada, uma promessa de inclusão social frustrada, e o fascismo pega essa frustração. Olha só, aquilo que era o seu direito, aquilo que você tinha, aquilo que te prometiam, você não tem. Aquilo que você merece, você não tem. Então são pessoas da pequena burguesia,
os que se viam não mais como trabalhadores, mas sim como pessoas que, agora eu vou ter acesso aos bens de consumo, etc. Eles se sentem frustrados e o fascismo e o bolsonarismo se utilizam desse sentimento. Sétimo ponto. Qualquer identidade social que não seja a nacional, que não seja a questão da pátria, do nacionalismo, do patriotismo, é recusado. Então, coisas como eu odeio o termo povos indígenas, coisas como identidade de classe, identidade de grupo, você dizer que, por exemplo, a esquerda usa das causas identitárias, da causa do movimento LGBTQIA+, do racismo, do feminismo, para dividir as pessoas, e na verdade somos todos brasileiros. Os indígenas têm que ser parte do povo brasileiro, e por aí vai. Essa questão de qualquer grupo social interno à nação é recusado, é deslegitimado e traçado como inimigo interno, certo? Então você não pode se identificar como eu sou trabalhador. Você não é trabalhador, você é brasileiro. Eu sou indígena. Não, você é brasileiro. Eu sou negro. Não, você é brasileiro. Certo? Além disso, a criação de inimigos internos e externos, e que são, ao mesmo tempo, fortes e decadentes, e que são muito mais ricos e poderosos do que nós, mas nós vamos suplementá-los. Aquela questão da conspiração internacional contra o Brasil. Por que o Brasil é um páreo internacional? Por que o bolsonarismo é recusado no exterior? Porque é uma conspiração dos interesses econômicos exteriores para, por exemplo, pegar a Amazônia brasileira. E é por isso que o Brasil, a política bolsonarista é recusada mundo afora, pelos chineses, pelos franceses, pela esquerda norte-americana, pelo governo Biden, etc. E, ao mesmo tempo, a riqueza dos inimigos internos, a velha política, a elite política brasileira, os corruptos que roubam o povo brasileiro há anos e anos, estão entupindo-se de dinheiro, esses estão roubando o Brasil, esses são os nossos inimigos, certo? Mas eles são fracos, eles são decadentes, nós vamos suplementá-los porque eles não têm valores e nós temos os valores, porque nós somos os cidadãos do bem, característica do fascismo. Para o fascismo, além disso, há causas, e muitas causas, que são muito mais importantes do que a vida. Não é uma luta pela vida, é uma luta pela liberdade, por exemplo. Pela liberdade, inclusive, aí tem até uma questão de nova língua, né? Porque eles ressignificam a liberdade. Então, você está disposto a morrer pela causa. Quão belo é aquele mártir que está disposto a morrer pela causa. Prometam que estão dispostos a entregar a vida pela liberdade. Não é uma luta pela vida, e sim uma pulsão pela morte. E que leva até uma ideia de um complexo de Armagedon, porque você está numa eterna guerra pelas causas que são mais importantes do que a vida, e que a vitória final do bolsonarismo seria a derrota de todos esses inimigos. Mas ela nunca chega. Ela nunca chega, você está sempre disposto a morrer, a matar e a aceitar os danos colaterais, né, as perdas colaterais, porque você está em guerra, uma constante guerra pela morte, não pela vida. Além disso, o fascismo é elitista. O fascismo é elitista no seguinte sentido, de que existe uma classe, um grupo que é muito mais valoroso do que o outro. Daí que vem o cidadão do bem, o cidadão de bem, que vocês são as pessoas de valor, o real povo brasileiro, e não esses canalhas, esses marginais, esses comunistas, esses gaysistas, etc. Então você faz parte daquele grupo que é excepcional, que é heróico, que é o 10º ponto e o 11º, a elite e o herói. Você faz parte de uma elite que representa a verdadeira essência do brasileiro. E você, para ser parte dessa elite, você tem que ser heróico. Você tem que
ser recepcional, você está numa luta para garantir os valores brasileiros. Essa é a parte. O herói não é mais uma exceção, o herói são todos. O povo brasileiro de verdade é heróico, característica do fascismo. 12º ponto: como o fascismo está numa guerra permanente, ele precisa de ter uma motivação muito atávica, muito visceral. E qual é essa motivação que ele encontra? É o pânico moral sexual. Todo regime fascista, para Umberto Eco, se caracteriza pela busca da pulsão sexual. Qual é a força que vai te impulsionar a você estar numa eterna guerra onde você está disposto a morrer? A pulsão sexual. E aí vem a negação contra qualquer sexualidade divergente. E a questão também do uso dos símbolos fálicos, do masculinismo. Não é nem do machismo, é do masculinismo, da força da garra masculina, da afirmação dos valores masculinos. Não é à toa que as pessoas vão andar de moto, não é à toa que as pessoas pegam em armas, não é à toa que você tem que sempre ser forte, nunca ceder, você nunca concede espaço. Quando alguém conquista alguma coisa em cima de você, você vai reagredir, você está sempre na potência, você está sempre na afirmação, na pulsão. E toda forma de sexualidade divergente é perigosa. Toda forma de hábitos sexuais não conformistas, que seja até mesmo a castidade. A castidade é negada. Que você, inclusive, é por isso que você tem um incômodo do Bolsonaro ao ser chamado de tchutchuca. Por isso que você tem um incômodo. Você pode chamar o Bolsonaro de genocida, você pode chamar o Bolsonaro de corrupto, você pode chamar o Bolsonaro de ladrão, de fascista, mas tchutchuca não. Tchutchuca pega num ponto onde o fascismo não pode admitir, que é a diminuição do masculinismo, do culto à sexualidade extremada e unidirecionada. A gente também tem a questão do populismo qualitativo. O que é o populismo qualitativo? E aí não é, como todas as outras características do fascismo, não é única do fascismo, mas essa é o clássico populismo que é presente na América Latina, os caudilhos e coisas do gênero. É a questão da identificação do nós contra eles. Que a gente sempre tem os inimigos que têm que ser destruídos, e você tem a anulação do indivíduo. Você não é eu contra o comunismo, é nós contra o comunismo. Você vai ter sempre que ter uma voz uníssona que sempre vai ser unificada pelo líder. Qual é a característica do cidadão de bem? O cidadão de bem é aquele que está sobre um povo, uma nação, um líder. No caso, Bolsonaro, por exemplo. Então você tem essa... Nenhum cidadão tem uma vontade pessoal. Você não está afirmando a liberdade individual, mas assim a liberdade do povo. A liberdade do povo que é desafiada. É algo coletivo. Então você tem esse populismo do nós contra eles, nunca o eu contra eles, nunca o eu contra ele, é nós contra eles. É comportamento de manada, e por isso que o apelido de gado cabe tão bem. Por último, nós temos a questão da novilíngua, que eu já adiantei. O fascismo normalmente usa de vocabulários pobres, eles rejeitam uma série de termos que eles recusam usar, como, por exemplo, identidade de gênero, como, por exemplo, assim, para fascista, a identidade de gênero é tudo gay, tudo se resume a gay. Todas essas questões de transgênero, assexuado, de gênero fluido, transexual, tudo isso é gay. Resumindo, é gay. É um dos exemplos. Outra questão da novilíngua é a ressignificação dos termos. Democracia ganha um novo sentido, porque a democracia não é mais uma dissonância, não é mais vozes divergentes, e sim a democracia é aquilo que é
executado pelo líder. E a democracia não pode, por exemplo, aceitar uma instituição como o STF confrontando outra instituição que é a presidência da República. Você tem uma ressignificação do termo liberdade, onde a liberdade é puramente uma liberdade de não deixar que o meu discurso seja calado. Você não pode ter a liberdade da afirmação da individualidade, da afirmação do povo indígena, por exemplo. Eu odeio o termo povo indígena. O indígena não tem direito à liberdade de se afirmar como diferente, porque ele é brasileiro. Mas eu tenho o direito de afirmar que qualquer coisa em defesa do regime do meu líder. Então você tem uma ressignificação dos termos e um apobrecimento do vocabulário. Você joga fora os termos que não te interessam, ressignifica outros termos, o que é marxismo, o que é comunismo. Agora você defender que existe racismo estrutural, isso é marxismo. Isso é marxismo e nunca foi. E por aí vai, gente. Então, esses são os 14 pontos que Umberto Eco classifica como a essência do fascismo. E eu vejo, literalmente, todos esses pontos no bolsonarismo. Então, eu entendo quem defende que o uso do termo fascista não é adequado para o bolsonarismo. Tem muita gente boa falando isso, principalmente Stedley, que é um estudioso que eu aprecio muito. Eu entendo também que a gente passou anos e anos chamando de fascismo tudo que é totalitarismo, e não é só a esquerda, não. Esse é um erro que a gente comete lá por incrível que pareça, desde a Guerra Espanhola, que se chamavam o pessoal do regime do Franco de fascista, e era questionado isso. A gente passou a chamar todo policial violento de fascista, por exemplo. Eu entendo que esses termos não são adequados, mas se a gente se restringir a chamar de fascismo apenas aquilo que aconteceu entre as guerras dos regimes totalitários de esquerda, a gente está deixando de reconhecer uma tradição histórica da extrema-direita. Existe algo de diferente, por exemplo, dos militares do regime de 64 e do bolsonarismo. Algo diferente. Os militares da década de 60 e 70 no Brasil não adotaram, por exemplo, o lema integralista, Brasil, Pátria, Família. Os militares não adotaram, eu cheguei a ver recentemente na campanha atual de 2022, o bolsonarismo usando um povo, uma pátria, um povo, um líder, algo do gênero. Muito similar a slogans nazistas, ou o trabalho liberta, muito similar a slogans nazistas. Não foram poucas as coincidências entre slogans nazistas e o regime de Bolsonaro. Então, há algo de diferente aqui. Há algo de diferente que não é apenas uma extrema-direita. Há algo de diferente que tem consonância com o fascismo histórico. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mussolini, por exemplo, não defendia, nunca usou da democracia como meio de estar no poder. O bolsonarismo usa, Erdogan usa, o Putin usa, o Trump tentou usar. Então há coisas diferentes. Por isso não é o mesmo fascismo da década de 40, da década de 20, 30, 40. Mas é similar o suficiente para a gente ter que usar esse termo como um alerta, como um grito de gente, a gente está caminhando em direção àquele tipo de totalitarismo. A gente tem que tomar muito cuidado a usar termo fascista, mas sim, Bolsonaro é fascista.